Fala galera do Telegram, esse vídeo aqui é especial para vocês. Então só quem está no Telegram do Aprenda Anatomia vai ver esse material. Olha só que bacana. Eu estou mostrando para vocês aqui um corte frontal da região da articulação temporomandibular. Eu sempre acho interessante, quando a gente vai estudar uma articulação, um tecido ósseo, a gente explorar várias vistas. Alguns momentos se torna conveniente a vista superior, outros a inferior, lateral. E nesse caso aqui, é uma vista frontal, né? O corte é um corte frontal, na região posterior do côndilo. Então aqui a gente tem a zona da cabeça, a zona do colo, da mandíbula, e aqui acima a região glenoidea do temporal. Então é o temporal com relação à mandíbula. Tá? Essas estruturas nos interessam. Medialmente, nós já temos o esfenoide. Então são três ossos que estão indiretamente conectados: mandíbula, temporal e esfenoide. Reparem que na região medial aqui, ó, nós temos o seio cavernoso, todo o processo vascular de drenagem da região craniana é importante. Então esse seio aqui ele é fundamental. Em alguns casos, sim, a ATM pode gerar tensões que vão repercutir lá, né? Uma dessas tensões, reparem que aqui a gente tem uma pontinha, que é a espinha do esfenoide. E da espinha do esfenoide sai um ligamento que vai em direção à mandíbula. Ligamento esfenomandibular. Então, as tensões que acontecem na mandíbula, através desse ligamento, podem chegar no esfenoide, de alguma maneira, podem influenciar a região do seio cavernoso. Então, isso aqui é uma das conexões indiretas. Além disso, muito próximo na região, a gente tem a zona do gânglio trigeminal, o gânglio de Gasser. Então, ele está na sua cela, no seu apoio, na região do osso temporal. Então, é uma riqueza de informações muito, mas muito grande. E reparem mais quem que está aqui, ó. A artéria carótida interna. Isso mesmo. Ela vai perfurar o crânio, ela vai entrar no crânio através do foramen carotídeo, que faz parte também do osso temporal. Então, disfunções da mandíbula que repercutem no temporal podem influenciar a carótida interna, que vai vascularizar boa parte do crânio, boa parte do conteúdo encefálico, a região dos olhos. Porém, eu quero que vocês lembrem que a artéria que manda uma informação vascular para nutrir a ATM é a artéria carótida externa. Tá? Ambas são provenientes da carótida comum, que é proveniente ou do tronco braquiocefálico, à direita, ou diretamente da aorta, do arco da aorta, no caso da carótida comum esquerda. Tá? Então aqui algumas relações para vocês pensarem na anatomia de uma maneira um pouquinho diferente. Beleza, mas quem que a gente consegue visualizar aqui? Alguns músculos. Quais são esses músculos que são interessantes pelo fator mastigatório? O músculo temporal, que vai estar se inserindo na região do processo coronoide da mandíbula, que a gente não vê aqui, e também lá no frontal, no temporal, no parietal. Então ele tem vários vetores de força que vão chegar até a mandíbula. O músculo pterigóideo lateral, e esse músculo aqui ele é espetacular, né? Um dos fatores dele é a conexão que ele apresenta com o menisco,
com o disco articular que está se entrepondo aqui, ó, no meio da articulação, separando essa articulação em duas cavidades. Uma cavidade inferior, onde normalmente acontece um movimento de rolamento do côndilo com relação ao menisco. Então, é um espaço articular inferior, e também tem um espaço articular superior, onde acontece um movimento de deslizamento do menisco com relação à glenoide do temporal. Então, a gente pode considerar que existem duas articulações na região da ATM, sendo ela dividida por um disco articular. Uma delas, movimentos de translação anterior e posterior, e a outra delas, movimento de rolamento anterior e posterior. Tá? Então, mais algumas dicas, na verdade. E a gente pode também visualizar aqui a artéria temporal superficial, a artéria facial transversa, a artéria maxilar, todo o plexo da região pterigóidea, o músculo pterigóideo medial, ele é mais descendente, ele vai chegar lá na face interna do ângulo da mandíbula, na região do ramo mandibular, e a glândula parótida. Olha que bonitinha tá ela aqui, ó, glândula parótida, uma relação dela com os linfonodos, um deles mais superficial, mais externo, o outro deles mais profundo, mais interno. Então, o trabalho da ATM ou disfunções da ATM podem sim influenciar a glândula parótida. O músculo masséter e o músculo pterigóideo medial, eles vão, ou interno, né? Eles vão ter fáscias que chegam e influenciam também na glândula parótida. Alterações de salivação, processo inicial de digestão, além das articulações dento-dentais, da oclusão, também vão influenciar nessa glândula. Tá? Só para vocês ficarem espertos e saberem que a ATM não é só uma articulação com componentes ósseos. Não adianta só eu saber que tem o côndilo da mandíbula, a incisura, o processo coronoide, vai faltar a mandíbula aqui para frente, né, a região do ramo, lá na frente a região do corpo, o ângulo da mandíbula, e aqui o processo glenoide com o côndilo do temporal. Côndilo do temporal, glenoide do temporal e o côndilo do temporal. A articulação não é só isto aqui. Em uma visão mais simplista, sim, podemos começar estudando a articulação, vendo essas estruturas ósseas em conjunto que vão formar a articulação. Só que depois a gente tem que ir montando todo o esquema, e esse esquema ele passa pela visão dos ligamentos, dos músculos, da inervação, da vascularização, das relações viscerais que eventualmente vão ter, como eu falei aqui a respeito da glândula parótida, né? Todo o metabolismo da região pode ser influenciado. Tá? Tem muito mais detalhes a respeito dessa articulação. Fiquem sempre atentos. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre esse tema.